Os céus têm uma palavra para o teu coração e para o meu coração. Por isso eu sigo te desejando a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda por aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Lembre-se sempre que Ele vive, Ele reina e Ele tudo. E por isso você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra do Senhor vem dizer que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, para junto nós fazermos menção da palavra do Senhor, buscar a sua face e entender e aprender mais dele. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti, Senhor. Distantes de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distantes de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer, não se esqueça das maravilhas, dos benefícios, o que fizestes por mim. Como alto é os céus, tua misericórdia é sem fim. Multidões de misericórdia tem nos cercado. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Ele te ama. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Declare que você precisa. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Distantes de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Glória a Jesus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu tenho certeza que você aí também precisa do Senhor Jesus. A prova disso é que você está aí do outro lado para ouvir uma palavra daquele que vive e que reina, daquele que reina e que vive. E Deus, ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada debaixo da graça, do poder e da fidelidade do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que assim como eu preciso, você também precisa. Nós precisamos, a nossa casa precisa, tudo que há em nós precisa do Senhor Jesus. E tenha certeza que só o fato de você declarar que você precisa, louvado seja Deus, Ele se agrada desse posicionamento meu e seu. Que os céus continuem te abençoando. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, seu coração, tudo que é em ti, a sua mente, o seu emocional, o seu psicológico. E que Deus, ele continue guardando você e livrando de toda a aparência do mal. Siga declarando que você precisa dele, que tudo que é em você precisa dele, precisa da mão poderosa dele a te sustentar,
a te guardar e a te conduzir pelo caminho esse de vereda na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 1. E nós vamos fazer a leitura e diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo de número 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Faça veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Louvado seja Deus por esta palavra poderosa, soberana. Eu quero desejar para você uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana escondida no esconderijo do Altíssimo, porque nós sabemos que nós precisamos buscar esse esconderijo que nos esconde, que nos ampara, que nos dá um ânimo, que nos fortalece, que nos guarda, que nos blinda. Que Deus ele possa, na sua infinita bondade, aleluia, alcançar a você, toda a sua casa, toda a sua família. É sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra do céu para a minha e para a sua meditação. Eu tenho certeza que Deus, ele tem falado contigo. Louvado seja Deus, não apenas por intermédio dessa plataforma, ou aleluia, ou até mesmo da palavra que Deus ele coloca no meu coração. Mas eu tenho certeza que ao longo do dia, eu tenho certeza que enquanto você ora, enquanto você louva, enquanto você clama, Deus ele tem se revelado aí no oculto. Louvado seja Deus, na intimidade contigo. Continue buscando, continue crendo, continue confiando, tendo esperança no Senhor Jesus, que Ele é o Deus que transforma. Não é à toa que Jesus ele começa o seu primeiro milagre transformando água em vinho, para mostrar para mim e para você que não há o que não possa ser transformado, e para dizer que Ele é a transformação. Ele transforma cativeiro em libertação. Ele transforma, louvado seja Deus, maldição em bênção. Ele é o Deus que transforma, louvado seja Deus, uma vida fadada a ruínas, a derrota e a fracasso, a uma vida, aleluia, de prosperidade. E muitas das vezes as pessoas entendem por prosperidade apenas bênção financeira, mas ser próspero é ter a paz, é ter, louvado seja Deus, a presença do Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor vem dizer que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos a se perder. Mas eu quero trazer ao meu e ao teu entendimento aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 1. E este capítulo vem falar acerca aí do início do Evangelho de Cristo e narra ali como tudo aconteceu. Louvado seja Deus que João Batista, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a quem era um parente de Jesus, porque a palavra vem dizer que Isabel era prima distante, louvado seja Deus, de Maria. E logo eu venho entender que João Batista ele tinha um parentesco,
Louvado seja Deus com Jesus. E a Bíblia vem dizer que João Batista ele é escolhido para anunciar ali o Evangelho de Cristo. E a palavra do Senhor vem falar a respeito desse início aqui no livro de Marcos de uma forma muito, aleluia, como é que eu posso descrever? De uma forma muito clara, quando vem falar que Jesus ele foi ali para que João Batista o batizasse, para que ele pudesse de fato passasse pelo tempo do processo para então começar o seu ministério. E durante aqui a leitura o Espírito Santo falou, aleluia, duas coisas muito importantes ao meu coração que eu quero compartilhar contigo. Não diz a palavra que João Batista ele era ali um mensageiro, uma espécie de porta-voz do céu. Era alguém que anunciava a vinda de Jesus do Nazareno. E a palavra do Senhor vem dizer que, do versículo 4, assim surgiu João Batista batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Aí a Bíblia diz que aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados. Aí a palavra do Senhor vem dizer que mesmo Jesus, sendo filho de Deus e não tendo pecado, Jesus ele foi até João Batista. E aqui vai um ensinamento para mim e para você. Porque se Jesus, que é Jesus, ele foi ser batizado, mesmo sem pecado, eu e você também precisamos nos arrepender, confessar, louvado seja Deus, e buscar ali o arrependimento. Aí a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele cumpre um princípio. Jesus, ele, louvado seja Deus, mesmo sendo quem ele era, ele não deixou, aleluia, de fazer aquilo pelo qual Deus tinha orientado por intermédio da vida de João Batista. O que Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração, que é necessário, louvado seja Deus, independente de quem nós somos, independente de que posição nós ocupamos, independente de que se somos jovens, se somos com mais idades, independente, Deus ele quer que nós venhamos a buscar a sua presença, nos arrependermos, louvado seja Deus. Se Jesus, sendo quem era, buscou ali ser batizado por João Batista, a palavra do Senhor vem dizer que ele cumpre um princípio, louvado seja Deus. E João Batista diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele batizava com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo. Jesus, ele é Filho de Deus. E Jesus, ele vai até João Batista e ele obedece a ordenança de Deus ali naquele momento, que era ser batizado, louvado seja Deus, que era descer as águas, mesmo sendo quem ele era. Que o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você que não importa quem eu sou, não importa quem você é, o que importa mesmo é que eu e você precisamos buscar, precisamos nos render à vontade de Deus, precisamos entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que necessário é nós fazermos aquilo que está escrito. Estava escrito que antes de Jesus, Deus enviaria um mensageiro, e Jesus, ele vai até João Batista, e a Bíblia diz assim, naquela ocasião, Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz que dizia, Tu és meu filho amado e de ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os animais, glória, e os anjos, o serviam. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele passa por duas situações aqui, que muitas das vezes vai acontecer e é preciso acontecer na minha e na sua vida. É necessário nós obedecermos independente de quem nós somos. Independentes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer que todas as pessoas da Judéia e de Jerusalém, eles iam até Batista.
Batista tinha ali, aleluia, um enunciado, um evangelho que pregava o arrependimento. E é muito importante nós entendermos que o que vai nos levar para o céu, louvado seja Deus, é nós nos arrependermos. Muitas das vezes nós queremos a palavra de bênção, é bom sim, mas a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, é a palavra de salvação, é a palavra de vida, é a palavra de que nós devemos nos arrependermos e que nós devemos seguir os princípios bíblicos. O que Jesus está mostrando aqui é, Jesus está dizendo, eu sendo quem sou, obedeci. Eu sendo quem sou, segui o princípio. Que princípio? De ser batizado. Aí a Bíblia diz que Jesus, então, ele entra no deserto impelido ali pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E o que significa isso? É fazer avançar a força, impulsionar. O Espírito Santo impulsionou Jesus a entrar no deserto. E Deus está dizendo para mim e para você que nós vamos passar sim por momentos de prova, por momentos onde nós vamos precisar nos posicionar e nos decidirmos. Decidir pelo princípio, decidir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por buscar o reino de Deus. Jesus, ele foi. E a Bíblia diz que então ele entra no deserto. E quando ele entra no deserto, ele é tentado. Se Jesus, que é Jesus, foi tentado, imagine eu, imagine você. A palavra do Senhor vem dizer que uma terça parte dos anjos foi enganado pelo adversário. Agora imagine eu, imagine você. Não se culpe quando alguém por algum motivo tentar te enganar. Ou muitas das vezes talvez você não perceber de imediato. Deus vem falar para mim e para você que seu adversário, ele induziu anjos que convivia ali, que via a glória de Deus, que estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos céus. Imagine a mim e a você. Agora o bom é que Deus, ele não vai deixar eu e você enganados. Deus, ele vai trazer, louvado seja Deus, no tempo certo, aquilo que você e eu precisamos saber. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que nós precisamos ter um posicionamento de buscar, andar pelo princípio, ainda que nós não venhamos a entender ou ainda que nós venhamos a achar que não é preciso. Você acha mesmo que seria preciso o Filho de Deus ser batizado por um homem? Sim. Talvez eu e você vamos olhar determinadas situações e nós não vamos entender aquilo que Deus está querendo. Com certeza Jesus entendia o ministério de João Batista, mas muitos poderiam se indagar e se perguntar como assim? Se ele está dizendo que ele é o Filho de Deus, como é que ele vai batizar ele? E talvez, em alguns momentos, algo pareça até contraditório. Algo pareça que não faz sentido. Talvez você se pergunte como assim? Mas Deus está dizendo apenas obedeça. Não questione. Jesus, ele foi. Jesus não questionou. Jesus, ele entendeu que mesmo sem pecado, ele precisava ser batizado. Para que todos pudessem ver, para que todos pudessem entender que necessário é descer as águas e se arrepender. Imagine se Jesus não tivesse deixado o exemplo. Muitos até hoje ainda não entendem. Imagine se Jesus não tivesse feito. E Deus está dizendo que muitas das vezes é necessário por quê? Porque é um princípio. É necessário porque está escrito que tem que ser dessa forma. Estava escrito que o Filho do Homem viria, mas que antes dele viria um mensageiro. João era cheio do Espírito Santo. Mas nem por isso Jesus deixou de honrá-lo. Deus está falando ao meu e ao teu coração que tem situações que nós vamos precisar nos posicionar. Seja para nós buscarmos andar nos princípios, na retidão, ou seja para nós, aleluia, vencermos a tentação. Jesus, ele veio também em carne, ou seja, como homem. Então Jesus, ele foi tentado de todas as formas que um ser humano pode ser tentado. E a Bíblia diz que Jesus, ele resistiu. Claro que nós não podemos nos comparar ao grande eu sou, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus está dizendo que quando nós obedecemos o princípio, louvado seja Deus, nós vamos resistir ao quê? A tentação.
Deus está dizendo: siga o princípio. Jesus, ele não pulou o princípio. Imagine se Jesus tivesse entrado no deserto sem ter sido batizado. Ele não teria ali, louvado seja Deus, recebido a palavra que confirmava que ele era filho de Deus. Jesus estaria entrando, pulando a etapa. E Deus está dizendo: não pule etapas, não pule princípios. Siga na presença do Senhor Jesus. Faça aquilo que Ele está dizendo ou falando, ainda que para você não pareça ser muito lógico. Nós não precisamos entender. Tem muitas coisas na Bíblia, louvado seja Deus, que não é para ser compreendido a respeito de humanamente falando. Mas é para nós entendermos que existe um plano divino a respeito daquilo. Tem uma palavra que fala, eu não me lembro, onde está escrito que há coisas que são encobertas para o homem. Por quê? Porque nem tudo, aleluia, Deus, Ele vai revelar. Primeiramente porque Deus, Ele não é obrigado a nada. Ele já nos revelou o mistério mais lindo que existia, que era Jesus. Nos diz a palavra que Ele estava lá na criação de tudo. Mas nós não vemos Jesus ali sendo revelado no momento da criação. Nós vemos quando João, por intermédio do Espírito Santo, revela que o Verbo estava presente, o Verbo era Deus e o Verbo habitou entre nós. Então nós vamos entender que Jesus estava lá o tempo todo, mas no momento certo. Deus está dizendo que quando nós respeitamos os princípios, vai ser mais fácil nós vencermos as tentações, as lutas, as perseguições, as situações que nos acontecem. Jesus entrou no deserto, com respaldo ele estava batizado. Jesus entrou no deserto, louvado seja Deus, e ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz, olha só, e diz assim: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Aí nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no livro, glória a Deus, de Mateus, se você abrir aí, lá no capítulo 4, diz assim, que o adversário, ele diz assim, e o tentador aproximou-se dele, versículo de número 3, e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O adversário, ele sempre vai querer pôr em dúvida aquilo que Deus ele falou ao meu e ao teu respeito. E cabe a mim e a você lembrar daquilo que Deus ele falou. Eu tenho certeza que Jesus, por ele ter seguido um princípio, ele se lembrava daquilo que foi dito quando ele foi batizado. O Espírito de Deus diz: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Então, quando o adversário se levantou para acusar e dizer: Tu és filho de Deus, quantas das vezes alguém pode até tentar se levantar e dizer: será que Deus é contigo? Será que Deus é na sua vida? Eu imagino Jesus caminhando naquele deserto cerca de 40 dias e se lembrando: Deus disse que é comigo. Eu estou passando por esse deserto, mas eu aqui, aleluia, passei no momento da dificuldade e eu vou vencer. Eu, no momento em que precisei seguir um princípio, eu segui. Eu ouvi a voz do Senhor. E eu sei que nesse deserto eu não estou sozinha, porque eu sou filho e filha do Deus Altíssimo. Jesus, ele tinha, aleluia, antes da palavra do inferno, a palavra do Senhor. E sabe por quê? Porque ele seguia um princípio. O que Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração é que necessário é nós obedecermos. Jesus, mesmo sendo quem era, ele não deixou de ser batizado. Jesus entrou no deserto e ele venceu a tentação. E por que ele venceu? Porque ele estava debaixo da obediência. Jesus, ele não entrou no deserto, aleluia, sem que alguém ali confirmasse o seu ministério aqui na terra. Porque Deus, ele é soberano, ele é organizado. Nos diz a palavra que Jesus, ele segue o princípio, ele vai até João Batista,
porque necessário era que se fosse batizado, e ele segue esse princípio e ele entra no deserto. Quando ele entra no deserto, ele é tentado. Deus está dizendo que toda tentação vai cair por terra se você obedecer e se você seguir os princípios, aquele princípio que Deus ele ensina para mim e para você. A palavra do Senhor vem dizer que então o adversário, ele diz assim: glória a Jesus, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E por que o adversário fala isso? Porque o adversário ouviu o quê? Aquilo que Deus ele falou, aleluia, com Jesus. Eu fico imaginando quantas das vezes Deus ele fala algo para você e o adversário ouve. E aí, baseado naquilo que Deus ele falou, o adversário quer distorcer aquilo que Deus falou. Mas Deus vem te lembrar que você é filho amado. Assim como lembrou, aleluia, para Jesus durante todo aquele tempo que ele esteve no deserto. Eu fico imaginando Jesus se lembrando, dos céus se abrindo e a voz falando: tu és o meu filho amado. Jesus ele não precisou provar para o adversário, fazendo o que o adversário queria. Tudo que o adversário quer é que você faça aquilo que ele quer. Mas Deus está dizendo que você é filho de Deus e você faz aquilo que os céus querem, não aquilo que o adversário tem tentado que você faça. O adversário queria que Jesus se jogasse de um precipício ou que transformasse pedra em pães, simplesmente para dizer: eu sou filha de Deus. Sabe o que Deus vem dizer para você? Que quem precisa te conhecer é Ele. Quem precisa saber o que se passa no seu coração é Ele. Não diz a palavra: louvado seja Deus, que Jesus estava ali e o adversário estava falando: transforma aí pedras em pães, se joga, porque está escrito: aos anjos eu darei ordem. Jesus ele não perdeu tempo para tentar mostrar para o adversário quem ele era, porque no seu interior ele sabia. Deus está dizendo que você tem que entender quem é você em Cristo. Você precisa entender que você tem uma identidade cristã. E que quando vier uma voz contrária que te perguntar: louvado seja Deus, onde está teu Deus? Que disser: tu não és o Filho de Deus, então por que isso está acontecendo? Por que essa situação não mudou? Por que essa dificuldade aqui já não foi transformada em uma bênção? E Deus está dizendo: suporte a tentação, siga pelo princípio, e Ele, aleluia, enviará anjos. Está escrito que Jesus ele venceu. E venceu por quê? Porque ele obedeceu. Ele não entrou no deserto de qualquer forma. Não enfrente nenhuma luta de qualquer forma. Esteja debaixo da palavra, debaixo da obediência, debaixo do princípio. E Deus ele vai, aleluia, glória a Jesus, te ajudar a vencer. Nos diz a palavra que Jesus ele foi tentado. Quem somos nós, eu e você, para não passarmos por algum tipo de tentação? E existe de várias formas, de vários jeitos. Nós precisamos vigiar naquilo que mais o adversário sabe que pode nos tentar. E é importante nós declararmos: não vou cair, não vou ceder e não vou fazer. Porque eu sei. Por que esse ataque? Por que essa interrogação e essa pergunta? O adversário veio com uma interrogação, mas no coração de Jesus havia uma afirmação. E essa afirmação que Deus ele veio trazer para você, que assim como Jesus venceu, por estar obedecendo, por ele ter, aleluia, a certeza de que ele precisava passar ali no ministério de Batista, que ele precisava ser batizado. O que significa isso? Cumprir um princípio. O que significa isso? Obedecer a palavra do Senhor. O que significa isso? Entender que nós não podemos andar pelos nossos próprios caminhos, pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio respaldo. Nós precisamos ser respaldados por Cristo. E ele entra no deserto, e ele é tentado, e ele vence. E aqui eu quero profetizar, em nome do Senhor Jesus, que você venha vencer toda cilada, toda astúcia, toda tentação,
Tudo aquilo que o adversário tentar colocar, aleluia, na sua mente. Muitas das vezes o adversário vai querer te tentar na mente. Querer fazer com que você duvide daquilo que Deus falou, daquilo que Deus colocou no seu coração. Isso também é um tipo de tentação. Você sabia? O adversário quis tentar Jesus e dizer: você não é filho de Deus. Você ouviu, mas você não é. E quantas das vezes o adversário quer tentar fazer você pensar distorcido daquilo que Deus disse? Isso pode ser a respeito de muitas coisas, em muitas áreas da minha e da sua vida. Mas Deus, que te conhece, me conhece. Ele veio com essa palavra para que você inicie a sua semana crendo na fidelidade do Senhor, na sua misericórdia e no seu poder. O poder que sustentou Jesus no deserto é esse poder que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tome posse dessa palavra, livro de Aleluia, Marcos capítulo 1, e nós lemos também Mateus capítulo 4, que vem falar um pouco a respeito da tentação. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, louvar ao Senhor pela sua vida aí do outro lado. Que Deus ele continue te abençoando de forma poderosa. Medite nesta palavra, porque Deus ele vai continuar falando ao teu coração. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque é o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos mostra aquilo acerca de que nós precisamos aprender. É o Senhor, meu Deus, que nos mostra, meu Deus, que se nós obedecermos, se nós seguirmos os teus princípios, o Senhor nos ajudará com todas as tentações e as ciladas do adversário. Não nos deixe, meu Deus, pular etapa. Não nos deixe, meu Deus, quebrar princípios, mas que nós venhamos, meu Deus, andar na tua direção, no teu caminho, para que assim nós possamos resistir a todos os dardos inflamados do maligno. Declaramos, meu Pai, neutralizado pelo poder do teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a nossa semana. Meu Deus, queremos te agradecer pelo mês de outubro que se passou. Já queremos, meu Pai, profetizar o mês de novembro abençoado de bênção, na presença do Senhor, de livramento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê a infinita paz, em nome de Jesus. Amém.